Saudações aos nossos queridos irmãos e ouvintes. Nós estamos aqui uma vez mais com o IBDP Talk, episódio de número 9, podcast da Igreja Batista em Dom Pedro, cujo propósito é edificar a vida dos irmãos, dos ouvintes, fortalecendo o ensino dominical. Eu gostaria, pensando justamente no tema, de ler um texto bíblico que se encontra em 1 João, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Texto do domingo passado, pregado em Tessalonicenses, apontou diretamente para a eternidade, mas apontou para a eternidade de uma maneira prática, aplicando-a ao presente. E a gente quer conversar um pouquinho sobre a esperança escatológica e as implicações dela na vida do cristão. Eu sou Bruno Larran, eu estou aqui hoje com o irmão diácono Silvio Batista e nós queremos ser instrumentos de Deus para que Ele seja adorado e vocês sejam também abençoados e edificados. Eu sou o Silvio Batista e é um privilégio estarmos aqui nesse momento, abençoado por Deus, para que a gente possa, com a graça de Deus, aprofundar um pouco mais o estudo, a reflexão que foi ministrada no domingo passado. E acredito piamente que Deus vai abençoar todos os ouvintes, os irmãos da igreja e outras pessoas que tiverem acesso. E estamos aqui à disposição, irmão Bruno, para a gente tentar compartilhar e discutir biblicamente esse assunto. Vamos lá então para a nossa primeira consideração. É notório, né? É notória a presença da esperança escatológica em toda a Escritura, em todo o Novo Testamento e especialmente no livro de Tessalonicenses, que foi pregado, pelo menos a perícope foi pregada no último domingo pelo irmão. E eu lembro de muitos homens santos que viveram no passado, creio que o irmão também deve conhecer, e uma das frases que tem marcado meu coração é a seguinte: Senhor, crave nos meus olhos a eternidade. Foi a oração feita por um avivalista do passado, ele se chamava Leonard Ravenhill. E eu gostaria de saber, irmão, assim, pensando no que foi pregado, no que foi transmitido, o que o irmão acha dessa frase? Qual a implicação de se viver com a eternidade cravada nos olhos, né? Bruno, primeiro a gente tem que fazer aqui uma pequena introdução, porque a gente sabe que o assunto escatológico ele é um assunto muito vasto, né? Na reflexão que nós fizemos, nós tratamos do texto de Tessalonicenses de uma forma bem didática, sem muita teologia acadêmica, né? Era um estudo que Deus colocou no meu coração, falou primeiramente comigo, e a partir desse momento a gente pôde compartilhar com os irmãos de uma maneira prática aquilo que os tessalonicenses viviam e que foi relatado pelo apóstolo Paulo na sua primeira epístola, começando pelo capítulo 1, e nós estudamos aí do capítulo 1 até o verso 10. Essa foi a exposição. Então, esse é um preâmbulo que a gente tem que fazer para que os nossos ouvintes possam se situar, aqueles que porventura não estiveram no domingo na nossa reflexão. Então, a primeira coisa, agora entrando na sua pergunta, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, né, é o que significa, né, esse contexto do verbo utilizado, que é o verbo cravar. Então a gente tem que compreender isso, né? Foi utilizada a frase por esse pensador.
Então, cravar, a gente extrai dessa frase dele que tem um princípio de penetrar com força e profundamente. Esse é um primeiro conceito que a gente pode extrair do contexto da frase. O outro conceito que a gente tem que extrair significa engastar uma pedra preciosa. Então, se a gente tem esse conceito em mente, desse encravar, a gente pode chegar já a um conceito mais palpável e visível. Todos que conhecem joias sabem que existem lá pedras preciosas engastadas naquilo lá. Então a ideia aqui é justamente isso, é que esse conceito, essa esperança, essa visão, esse pensamento na eternidade seja encravado, seja como uma pedra preciosa encravada em nossa mente, em nossa vida. Então, esse é o conceito que a gente tem que ter em mente para poder interpretar a frase desse homem de Deus. O modo usado, né, do verbo, ele está no presente do subjuntivo. Então, a gente também tem que entender isso. Então, ele foi usado para indicar uma ação presente e futura. Então, era algo que acontecia, que ele clamava que acontecesse no presente da vida dele cristã e continuasse a acontecer no caminhar da sua vida, no futuro, no momento seguinte. Então, esse é o entendimento. Temos que entender também que foi usada como uma expressão de desejo intenso. Ele desejava intensamente, por isso ele utiliza esse verbo cravar. Ele queria que fosse penetrado na sua mente essa ideia, né? Essa ideia importante que a gente tem, que devemos ter da eternidade. Então, levando em consideração esses argumentos iniciais, a gente leva também para o nosso conceito o seguinte, que a eternidade é um atributo, é um dos atributos que Deus comunica ao homem. É interessante isso. Por que é interessante? Porque nós temos um conceito de finitude. Nós morremos. Mas morremos o quê? A matéria. O espírito, ele é eterno. Então, esse atributo de Deus, ele comunica a todo e qualquer homem, né? Já que nós não somos adeptos da doutrina da extinção, do aniquilamento do espírito, né? Então, nós batistas somos assim, e muitos outros evangélicos entendemos dessa forma. Então, Deus comunica um atributo dele, da eternidade, a todos os homens. Partindo desse conceito, a gente tem que entender o seguinte, esse anseio pela eternidade é algo inerente à pessoa do homem. Esse pensamento, essa ideia que nasceu desse pensador cristão, não nasceu por acaso, né? O livro de Eclesiastes, no capítulo 3, verso 11, ele diz o seguinte, ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, apesar de que no nosso coração tem esse anseio pela eternidade, como o nosso dia a dia é dentro de uma finitude, então o homem fica por muitas vezes perturbado com isso, né? Então essa é a ideia inicial. Então nós temos aqui, dentro do conceito de eternidade, duas espécies de eternidade. Nós temos uma eternidade como um castigo eterno e nós temos uma eternidade como vida eterna. Mateus, o evangelista Mateus, capítulo 25, verso 46, ele diz assim, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então nós temos que compreender que a eternidade ela é para todos, é um atributo que Deus comunicou para todos, mas existem duas espécies de eternidade. Uma eternidade de castigo eterno, que muitos chamam de morte eterna, e o castigo e a eternidade da vida eterna, certo? Talvez estivesse pensando, né, esse nosso pensador aqui, que nós estamos discutindo a frase dele, na eternidade prometida por Deus aos seus filhos. Por ser um cristão, talvez ele tivesse, quando ele pediu que essa ideia da eternidade fosse cravada nos seus olhos, ele tivesse pensando exatamente nessa eternidade prometida por Deus aos seus filhos. O apóstolo Paulo, ele deixa claro em Romanos capítulo 6, verso 23, ele diz,
Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Podemos ver também esse conceito em João 5:24. Eu asseguro, diz João, quem ouve a minha palavra, quer dizer, relata João, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Mas talvez esse pensador estivesse pensando na eternidade do próprio Deus, né? Se foi um atributo comunicado de Deus para o homem, talvez ele estivesse pensando, e é algo importante não só pensarmos na nossa eternidade de salvos, como na eternidade do próprio Deus, que é de onde emanou essa eternidade. O salmista, no Salmo 92, ele diz assim: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em qualquer das hipóteses, o coração do ser humano tem um vazio tão grande do tamanho de Deus. Esse vazio só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Qual é então a implicação de se viver com a eternidade cravada nos olhos? Porque nós temos que ter um aspecto prático, né, dessa frase que foi aqui dita e que hoje nós estamos analisando. O profeta Isaías nos dá um norte sobre isso. Ele falando sobre Jesus, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. João disse o seguinte: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Já em João 6:68, ele diz assim: Pedro disse, Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Então, qual é o resumo de aplicação dessa frase em nossas vidas? Creio que a eternidade cravada nos olhos implica em aprender, apreender e viver todos os dias pela palavra de Deus, pela palavra de vida eterna e compreendendo aquilo que Deus quer para que o cristão se aproprie dia após dia e coloque em prática na sua vida cristã. Achei formidável, né, o irmão ter tocado na realidade de que a eternidade é compartilhada a todos os homens. Eu vinha pensando nesses dias de pandemia, né, vendo as redes sociais, conversando com algumas pessoas não cristãs, comumente falando, né, dias melhores virão, sabe, as coisas vão melhorar, o governo vai avançar, sabe, vamos pensar positivo, e tudo isso é reflexo dessa eternidade que Deus compartilhou através da imagem dele, né, posta no homem. Só que o homem natural não sabe. De fato, ele nega a eternidade, mas nas suas palavras, cada palavra de esperança que sai da sua boca, nada mais é do que reflexo desse anseio, né, que Deus colocou no coração do homem. Achei muito, muito legal isso. E, sim. Interessante, irmão Bruno, nessa prática que o irmão aqui está relatando, foi uma abordagem excelente, é que realmente por esse vazio que o homem tem e por esse anseio que a própria palavra de Deus diz que Deus colocou no homem pela eternidade, esse anseio que ele tem pela eternidade, muitas vezes pessoas elas entram em depressão, nem sabem por que estão em depressão. Elas são infelizes tendo tudo, dinheiro, bens, e não sabem por que são infelizes. Na verdade, o homem, no seu interior, no seu íntimo mais profundo, ele anseia por essa eternidade. E, na verdade, ele reconhece que é eterno. A dúvida é aonde ele vai passar essa eternidade. Esse é o grande problema. Essa é a grande questão. Então, isso traz na vida rotineira
das pessoas, independente desse conceito introjetado na sua mente, a sua forma de agir, como ele vai agir, como ele está agindo no seu dia a dia. Porque se ele está visando uma eternidade, ele vai agir de uma forma. Se ele está vivendo o dia apenas por aquele dia, ele age de outra forma. Então essa sua abordagem foi muito importante. E por mais que se negue a realidade da eternidade, porque o meio para se chegar à eternidade, sem que Cristo volte para resgatar essa igreja, né? Significa então que eu vou ter um encontro com Deus, eu vou ter que passar pela morte. Então muitos temas são negados, morte, as pessoas não gostam, né? Só de vamos mudar de assunto, não vamos tocar nesse assunto, ou inferno, né? Uma vez eu ouvi um pastor falando que as pessoas negam a realidade do inferno porque é uma realidade tão cruel, até mesmo pro não cristão, pensar num sofrimento eterno, e ele se nega a pensar no inferno porque a única saída para ele ao pensar no inferno seria considerar a realidade do único escape, que é o evangelho. E aí, como Paulo muito bem falou, né, em Romanos 1, o homem suprime a verdade, ele nega a verdade. E a realidade é que não só o homem natural, mas nós cristãos, muitas vezes, professamos crer na eternidade, cantamos que nossos olhos estão fitos no porvir, mas parece que muitas vezes negamos isso na nossa maneira de viver. Isso me faz olhar aqui para a pergunta que foi elaborada pelo nosso querido irmão Rodrigo Ascioli, né? Como um imitador do Senhor pode viver na expectação da segunda volta de Cristo em seu cotidiano? E isso tem tudo a ver, por quê? Porque essa pergunta vai trazer a resposta justamente da implicação, né, de alguém que crê na eternidade como algo que está lá na frente, que a gente não sabe quando vai acontecer, que a gente anseia. Até a gente costuma falar que sente saudade de algo que a gente não realizou, mas tem uma ideia de como vai ser através das escrituras. Qual o efeito disso no presente, na vida? Parece que olhar para a eternidade traz um referencial, traz um norte, né? Como que eu posso falar? Apruma a vida do cristão, dá uma direção, e como que o irmão pode nos edificar, né, através dessa pergunta? Excelente pergunta. Interessante, irmãos, que a gente tem que primeiro analisar como muitas pessoas veem essa situação, não somente dentro da igreja, não somente fora da igreja, mas como dentro da igreja. Os críticos, né, do cristianismo, eles dizem que essa expectativa leva a um tipo de vida de outro mundo. Ou seja, uma vida improdutiva. Uma espera passiva pela vida por vir. Inclusive negligenciando nossas responsabilidades nesse mundo atual. Isso é que os críticos do cristianismo falam sobre essa expectativa da volta do Senhor Jesus. E o mais triste disso é que esse pensamento, muitas vezes, ele é introjetado na mente do verdadeiro cristão, que o torna de fato improdutivo. O pastor João Saraiva, ele sempre fala, né? Ele já pregou várias vezes, já ministrou várias vezes sobre a mente passiva, né? Então, nós mesmos sendo cristãos, nós estamos sujeitos a nutrir uma mente passiva. E quando você tem essa mente passiva, ao invés de você ser orientado pela palavra, você muitas vezes é orientado por um entendimento desse. E você se torna, de fato, uma pessoa, um cristão improdutivo, negligente no seu serviço cristão, porque lhe introduziram na mente essa ideia. Mas a consequência da vinda do Senhor Jesus é algo muito próximo, e deve ser algo muito próximo da vida do cristão, algo produtivo. Não deve ter esse aspecto negativo. Pelo contrário,
tem um aspecto positivo de muito significado para a vida do cristão. A ênfase que nós devemos dar, na verdade, a esta expectativa pela volta do Senhor é servir como incentivo para viver uma vida de santificação. Eu me lembro, às vezes, nossa época de escola, né, Bruno? Você já narrou alguns fatos aí sobre sua época de escola. Eu me lembro que eu estudava na escola técnica e lá era uma sala muito grande, com 40, 50 alunos, 2 portas, uma na frente, outra atrás. E enquanto o professor não chegava, não é, Bruno? Olha, o Bruno agora riu. Enquanto o professor não chegava, era aquela confusão, né? Um puxava a cadeira do outro, um escondia o caderno do outro. Bastava alguém dizer, professor está chegando, todo mundo se sentava, se arrumava, se preparava, estava pronto para receber o professor. E nós cristãos, como é que nós agimos com essa expectativa? Nós estamos nos preparando para receber ou nós estamos igual numa sala de aula, esperando que o professor chegue ou que alguém anuncie que o professor chegou? Isso é para fazer assim uma má comparação, vamos colocar assim, não é? Dessa expectativa. Que o ser humano ele vive com expectativas. Agora, o que ele faz com essa expectativa é que vai fazer a diferença. A proximidade dessa volta do Senhor Jesus deveria nos motivar a expulsar as obras das trevas e nos revertir das armas da luz. A não fazer provisões para a carne, trabalhar aquilo para a nossa carne, mas nos conduzir, né, convenientemente, como se em pleno dia. O apóstolo Paulo nos dá um norte sobre esse comportamento no livro de Romanos 13, verso 12 a 14. Ele diz assim: a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportamo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. E ele conclui: ao contrário, revistando-se do Senhor Jesus Cristo. E olha o detalhe: e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Olha lá o aspecto que ele fala: premeditar. Então essa premeditação é uma expectativa deturpada do que nós devemos ter com relação à volta de Cristo. Ao invés de nós premeditarmos seguir o nosso caminho em espírito, no fruto do espírito, muitos estão premeditando se satisfazer das obras da carne. Então, em resumo, para responder sinteticamente a tua pergunta, a gente pode falar assim, a nossa vida entre as duas vindas de Cristo, ou seja, ele veio a primeira, estamos na expectativa da segunda, significa que devemos renunciar às paixões mundanas e viver sensata, justa e piedosamente neste mundo atual, como o apóstolo Paulo escreveu a Tito no capítulo 2, verso 11 a 13. Estava pensando aqui sobre justamente o texto que foi lido em 1 João fala que todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Provavelmente a razão dos meus tropeços, dos nossos tropeços, ou a razão de ainda não termos sido transformados em determinadas áreas da nossa vida onde tropeçamos regularmente, né, na fala, no pensar, no agir, seja o fato de que os nossos olhos não estão fitos na eternidade. E eu não sei se essa é uma percepção que o irmão compartilha. Eu esqueci de fazer também a minha defesa, né? Quando o professor estava vindo do recreio, como diz aqui em Manaus, eu era daqueles que estava esperando tranquilo lá no... O pessoal estava bagunçando, mas eu não estava fazendo bagunça, não. Você só bagunçava antes do início da aula. É verdade este bilhete. Mas pensando aqui, eu tive a oportunidade agora de ter passado uma temporada no Chile, um país que está em um processo de secularização tremendo. E a gente consegue perceber o processo de secularização em quase todo o mundo ocidental.
E o que eu sinto é que existe uma força trabalhando, né? Moldando a mente da sociedade. E como nós fazemos parte da sociedade, isso tem também influenciado a mente do cristão a desconsiderar muitas vezes o pensar no céu. Parece sim, eu vou completar agora 35 anos, mas parece que há 10, 15 anos atrás isso era mais vivo na boca dos irmãos na igreja. E parece que esse é um tema mais distante, né? Não se fala tanto desse anseio, ou não se fala tanto dessa expectativa, e parece até que falar sobre isso é sinônimo de ser tolo. Por quê? Porque nós estamos na era do ceticismo. Nós estamos aí vendo Vingadores, Ultimato, Guerra Infinita, né? Todos esses Vingadores aí. Até o ponto de a sociedade pensar assim, sabe? É mais fácil a sociedade crer em vidas em outras partes do universo do que realmente considerar a realidade proposta pela Bíblia. E eles olham como algo fantasioso. E a sensação que eu tenho hoje é que nós, como cristãos, de alguma forma, temos assimilado essa ideia e falado menos sobre o céu, considerado menos uma realidade futura. E até assim, eu falo isso porque, por exemplo, no Chile, eu percebi em mim, quando eu estava evangelizando uma família, certo receio de tocar em determinados assuntos, porque eles eram muito céticos e estavam num país muito secularizado. E eu queria talvez construir uma ponte, quando na realidade o evangelho não constrói essa ponte. Ele é claro, Cristo é Deus, ele morreu, ele ressuscitou e ele vai voltar. E às vezes eu percebi que eu tinha receio de pregar esse evangelho simples, porque eu acreditava que eu preciso encher de argumentação, de explicação, para superar, né, o ceticismo das pessoas. Não sei se o senhor captou o que eu estou querendo dizer, mas parece que esse mundo ocidental, né, busca uma espiritualidade vazia, mas ao mesmo tempo pode crer nos Vingadores, mas desconsidera e leva como ponto da carochinha a realidade da promessa do Senhor de uma eternidade gloriosa. Isso funciona como uma inversão de valores, né? Os valores cristãos eles são revertidos. E a gente tem que, já que a gente está falando de assuntos na prática escatológicos, a gente tem que compreender que a cada dia que passa, esse sistema, né, ele vai alterar. Me veio à mente agora a seguinte constatação. Você sabe que no passado cientistas morreram por dizer que a Terra era redonda, né? Depois os cientistas comprovaram que a Terra é de fato redonda. Mas a Bíblia, né, o salmista, no seu escrito, ele já dizia assim, se referindo a Deus: Ele é que está sentado na redondeza da terra. Isso já estava escrito antes das discussões. O que nós vemos hoje? Já existem pessoas caminhando, querendo implementar a ideia que a Terra é plana. E isso vai a cada dia acontecer. A cada momento algo vai surgir contrariando a Bíblia, contrariando a própria ciência que em muitos aspectos tem respaldado o conceito bíblico. E a gente tem que compreender que, como igreja, nós vamos ter que fazer diferença até o dia em que o Senhor Jesus nos deixar na terra. Eu estou falando igreja como uma instituição divina, né? Hoje sou eu, é você, os demais membros da nossa igreja e de outras igrejas. Amanhã serão outros quando nós não estivermos mais aqui, se Deus nos levar, né? Mas a igreja, ela tem esse aspecto. Por isso que Jesus disse que nós somos o quê? A luz do mundo e o sal da terra. Não é? Nós temos que iluminar esse mundo com as verdades de Deus e temos que dar sabor a esse mundo com a palavra tornada em prática.
na nossa vida e na vida daquelas pessoas que nos rodeiam. Na verdade, é só assim que nós vamos conseguir combater essas coisas. Nós estamos caminhando aqui para o final dessa primeira parte e a conversa está muito agradável. Vou pedir para o irmão fazer uma consideração final, uma palavra de edificação, talvez uma suma, com alguma aplicação para aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Na verdade, meu irmão, a gente tem que compreender que esses aspectos todos que nós estamos estudando sobre a eternidade tem que ter uma função prática na nossa vida, de verdadeiros cristãos. Como nós vimos no sermão passado, os Tessalonicenses, eles tinham e foram marcas dadas pelo apóstolo Paulo quando escreveu aquela carta a eles, foram identificadas como marcas de cristãos saudáveis. Então, cristão saudável tem essa expectativa prática, não é uma expectativa teórica na volta do Senhor Jesus Cristo para resgatar a sua igreja. É uma expectativa prática, é aquela expectativa em que o Senhor está voltando. E por ele estar voltando, eu tenho que ter algumas atitudes internas, minhas, que nascem no meu coração, atitudes como desse pensador, que ele queria cravar, que fosse cravado ali nos seus olhos, essa ideia na sua mente, no seu coração, para que ele pudesse viver a cada pensando nisso e reagindo diante dessa verdade, não é? E esse conceito, ele é de extrema importância, porque se você não tem uma visão correta sobre a eternidade, você vai agir de uma forma, aí sim, totalmente relaxada, descompromissada, como se estivesse passivamente aguardando um dia que você nem sabe se você está ansiando por esse dia. Então acho que a gente conclui com essa ideia de que nós temos que ter uma marca de um cristão saudável que sabe interpretar verdadeiramente o que significa essa expectativa pela eternidade do ponto de vista da volta do Senhor Jesus Cristo.